Fala a verdade! Falar a verdade nem sempre é algo tão fácil, tão simples, mas traz sim os seus benefícios, apesar dos sacrifícios. O tema do nosso episódio de hoje é a integridade, a honestidade. Se você valoriza esses atributos ou se você quer aprender a desenvolvê-los, esse episódio de hoje é para você. Pura vida, heróis de propósito, sejam bem-vindos ao nosso programa, cujo tema de hoje é integridade. Sim, essa característica que é muito próxima também da honestidade, mas por vezes confundida com o excesso de sinceridade e que às vezes as pessoas até brincam chamando de sincericídio. O equilíbrio entre o excesso que pode levar à aspereza e a ausência da integridade que pode levar à falsidade é o tema da nossa conversa de hoje. Como viver de forma íntegra e equilibrada. Para a gente conversar sobre essa força, me permitam compartilhar com vocês a história do Cal Brashear. Sim, um jovem que resolveu se alistar na década de 40 na Marinha dos Estados Unidos. Ele, negro, numa época em que nos Estados Unidos negros sequer poderiam escolher qual assento viajar num ônibus, ele resolve se tornar um oficial mergulhador da Marinha. A história do Cal foi eternizada no filme Homens de Honra, estrelado por Robert De Niro e Cuba Gooding Jr. O que tem de especial nessa história para a gente poder entender a questão da integridade? Primeiro, o próprio Cal, né? A questão de ele, independente de todos os desafios que se colocavam entre ele e seu sonho e seu objetivo, decidir sim viver de forma íntegra em relação ao seu sonho, aos seus talentos, aptidões para o mergulho, para o nado e ir atrás disso, viver autenticamente a vida dele, enfrentando esses desafios. Mas até aí poderia ter sido somente perseverança. É interessante ver que o maior antagonista na história do Cal, o comandante Leslie Sunday, que foi estrelado pelo Robert De Niro, é uma pessoa que no primeiro momento se nega a permitir que o Cal consiga se tornar um oficial mergulhador. E é interessante que não é somente por uma questão de racismo, né, como se já fosse pouca coisa, porque ele enfrentava o racismo até mesmo entre seus colegas, todos brancos e assim por diante. Mas era principalmente dentro dos valores do comandante Sunday, sobre a dúvida sobre as competências mesmo, sabe? Se realmente o Cal tinha condições de realmente ser um mergulhador de elite da Marinha Americana. O que é rico sobre integridade na história dos dois é que depois que Cal consegue realmente comprovar o seu esforço, sua perseverança, sua competência e seus inúmeros talentos e mostrar o seu valor, Leslie Sunday decide que não vai mais deixar esse homem na mão. Decide que a partir de agora se torna a missão dele garantir que Cal Brashear se torne o mergulhador que ele sonhava ser. A história, como o próprio filme mostra, eu não quero me envolver em muitos spoilers aqui, demonstra que há um grande contratempo. O Cal acaba perdendo uma perna. E isso seria o fim da carreira dele como mergulhador. É aí que a integridade do seu antigo comandante e antagonista entra em prova. Se o que era importante para ele era a competência, era a capacidade, por que impedir Cal de mergulhar se ele tinha ainda a competência e a capacidade para mergulhar, apesar da sua deficiência física? E Leslie Sunday acaba se tornando um dos maiores defensores da causa de Cal para conseguir ser reintegrado na Marinha. Quais foram as conquistas dessa jornada de integridade? Primeiro, ele se tornou o primeiro chefe mergulhador da Marinha Americana e além depois foi promovido a cargos que nenhum outro homem negro tinha chegado até então. Segundo, para o comandante, o orgulho e a paz de espírito de ter agido de acordo com seus valores, por mais que isso, no curto prazo, tivesse custado até mesmo seu prestígio entre outros colegas que tinham lá suas divergências em questão de relações raciais e assim por diante, naquela época, nos Estados Unidos. Poderoso, né? A gente entender o quanto que a integridade motiva a nossa vida e fortalece ainda mais nossas forças de caráter. Na volta do nosso intervalo, a gente vai conversar com uma pessoa que talvez tenha sido a mais importante no desenvolvimento e na compreensão dessa que é uma das minhas forças de assinatura, a integridade. No retorno você vai saber quem é essa pessoa. E como de costume, a gente vai fechar o nosso programa de hoje dando dicas para que você desenvolva essa capacidade de viver de forma mais autêntica, honesta e íntegra. Vocês imaginem qual é o tamanho
da minha honra, do meu orgulho em trazer para conversar sobre integridade a pessoa que me ensinou o que realmente significa viver essa força de caráter. Mas não me ensinou daquele jeito rigoroso e estrito de jamais quebrar regras. Uma pessoa que inclusive quebrou sim uma série de regras e padrões ao longo da sua vida, mas para ser íntegro com seus valores, com as suas crenças. Eu apresento para vocês, para falar sobre o tema de hoje, o meu pai, Álvaro Takei. Obrigado, pai. Boa tarde, Rafael. Um prazer estar aqui, uma grande satisfação. Me sinto honrado, né, pelas essas palavras que você fez a abertura. Muito obrigado. Maravilha. Pois não, conta para a galera que está nos assistindo, o que é a integridade para você? Integridade. A integridade, a rigor, a gente poderia pegar uma série de definições, mas eu penso que o principal, quando se refere à integridade, é você ser íntegro, ou seja, honesto com você e com as outras pessoas. Naturalmente, as pessoas às vezes podem até confundir que a integridade é a honestidade a todo momento. Eu não diria isso, seria você fazer as coisas de forma inteira, honesta para você e para as outras pessoas, vivendo na sociedade. Essa é uma fronteira que esbarra com aquela figura caricata do super sincero, né? Eu sou hiper honesto, eu sempre falo tudo que vem na minha cabeça. Isso não, né? Isso é mal educado, inclusive, né? Há um neologismo, inclusive, que fala do sincericídio, né? É verdade. A pessoa é tão sincera que acaba se destruindo. E realmente não é por aí essa questão da integridade, você chegar às raias da agressividade com as outras pessoas. Muito pelo contrário, né? Na medida em que você é agressivo, você vai gerar agressividade para com você e essa coisa de ser honesto, de se sentir bem com as outras pessoas desaparece. Ao longo da tua carreira, do seu jeito de viver, você sempre foi um cara que não engoliu com facilidade as convenções sociais, né? Você sempre questionou por que tem que ser desse jeito e assim por diante. Apesar disso, uma das suas forças principais de caráter é a integridade, é fazer exatamente aquilo que você acredita e tudo mais. Quais são as vantagens, benefícios que se colhem em agir de forma íntegra desse jeito? A rigor, a grande vantagem, ou diria que a principal vantagem, é você adquirir paz interna, que é um grande malefício que a gente vê atualmente, é a questão das pessoas não estarem felizes, né? Nem consigo mesmas, nem com as coisas que estão acontecendo, às vezes até com razão. Mas na medida em que perdem essa noção da busca pela integridade e essa paz interna, você começa a ter somatizações, por exemplo, né? Se manifesta numa gastrite, começa uma noite mal dormida, chegando no ápice da insônia. Há um prejuízo muito grande em termos da sua integridade física, que é outra coisa muito importante na vida de todo mundo. Se existe uma coisa que adoece pessoas, que reduz o potencial, a capacidade delas, é quando existe uma grande dissonância dentro dessa pessoa. Dois sons diferentes entrando em conflito. Eu acredito em uma coisa, porém estou praticando outra. Eu falo uma coisa e estou fazendo outra. Eu estou tendo que agir contra meus princípios e meus valores. Esses dois sons, dissonâncias, que não harmonizam, é o que atenta contra a nossa integridade, é o que rompe com a nossa autenticidade. Agora, viver dessa forma íntegra, pai, cobra seus preços também, né? Quais foram os desafios que você enfrentou ao longo da vida aí de fazer essa opção por... A grande dificuldade de você ser íntegro é que você tem que abrir mão, às vezes, de algumas coisas. Por quê? Existe a questão daquela diferenciação, né, entre a integridade ética, a integridade moral, que às vezes são conflitantes. Por quê? A moral são regras para viver em sociedade, o que é certo e errado numa determinada sociedade. Agora, a ética é a análise, o estudo, né, que você faz sobre a moral e o quanto aquilo se adequa à sua maneira de ser. E às vezes podem ser conflitantes. Então, quando você fala no preço caro que se paga, é que você tem que ter uma dose de coragem muito grande
para poder fazer valer os seus valores, seus princípios, que às vezes pode custar a questão até do emprego, né? Ou você abrir mão de um emprego com o qual você não está concordando, seja eticamente ou seja moralmente, não está te fazendo bem. Embora, pessoalmente, talvez até esteja, no que se refere a ter um emprego, a ser bem remunerado. E aí é uma perda que você tem. Mas vem o ganho, que nós falamos há pouco, que você adquire paz de espírito, né? Some essa dissonância que você mencionou. Talvez as pessoas que estão nos assistindo se questionem e falem assim, mas como é que uma pessoa está falando de honestidade, integridade e está falando de romper com as regras de uma sociedade, romper com a moral? Como assim? Acho que vale o pessoal se lembrar que há pouco mais de um século atrás era legal, era moral para a sociedade que muitos viviam a escravatura. Né? E aí, através do estudo da ética, quando a gente vai olhar o que é correto e o que não é correto universalmente, que a gente consegue falar, peraí, de acordo com meus valores, com a minha integridade, isso não pode ser desse jeito mais. Já foi uma regra, já foi um costume por milênios, mas não tem coerência mais para mim. A pessoa íntegra, muitas vezes, ela rompe com essas barreiras tidas como morais por uma sociedade, um costume, para conseguir ver sua integridade, né? Sim, e há um, assim, complementando até a questão complementando essa ideia do rompimento que você acabou de falar, e também do preço que se paga para ser íntegro, né? Existe aquele momento de que a gente também não pode dizer que a integridade é algo que você conquistou uma vez e você sempre a terá. É uma busca constante, porque há momentos na sua vida em que você, moralmente, algumas coisas são aceitas, você eticamente não concorda, mas pelo seu bem-estar físico, ou seja, pela sua integridade física, né, social, você tem que assumir por um tempo até que você consiga realmente se desvincular daquilo que está fazendo e você voltar ao seu equilíbrio. Então, eu diria que o grande desafio até da integridade é que é uma busca constante. Você, volta e meia, você esbarra com a possibilidade de deixar de ser íntegro. E as tentações são muito grandes no mundo. Também. O caminho mais fácil, o benefício no curto prazo. O comodismo, né? A zona de conforto. Tudo isso, então, é uma constante luta que a gente tem que fazer para você poder dizer que você está em busca da integridade. Eu diria o seguinte, eu diria até, e por mim mesmo eu digo, eu não me taxo uma pessoa íntegra, eu digo que eu sou uma pessoa que constantemente está procurando ser íntegro. Faz todo sentido essa questão e entra muito com uma outra força de caráter que a gente ainda vai explorar em episódios mais para frente, que é a questão da perspectiva, né? Você ter a mente aberta para rever os seus costumes. Acho interessante, numa relação pai e filho, ele é meu pai desde que eu nasci, né? Então, é engraçado porque eu vi você rever as suas práticas, o que você achava coerente, o que você achava que era o jeito certo de fazer as coisas ao longo da minha vida. E isso nunca me pareceu uma falta de integridade, você deixa rompendo. Vou dar um exemplo básico. Durante muito tempo você tinha aquela figura que era da autoridade, de falar, eu falei assim, faz porque eu mandei e acabou. E por muito tempo isso te respondeu, era o jeito que você aprendeu do meu pai, né? do seu pai, meu Ditian, e você replicava isso. E mudou isso hoje em dia, né? Você viu que talvez o que antes era uma conduta que fazia sentido, o tempo passou, existia algo dentro de você que até ficava dissonante nessa hora. Conta um pouco mais sobre isso, pai. Um fator interessante. Ser autocrático não significa estar errado, né? É uma forma de você liderar, de você conduzir pessoas. Agora, o grande drama é que para você ser autocrático e funcionar, isso exige muito de você. Então, você mencionou eu mesmo, então eu vou dizer um comportamento que eu tinha, né? Eu dizia para alguns liderados, isso lá há muitos anos atrás, né? Olha, faz isso dessa maneira, senão eu vou lá e faço. Agora, qual é o preço que tem nisso? Eu tenho que saber fazer. Eu tenho que me cobrar cada vez mais ser capaz.
e eu perco aquilo que é a grande ideia de trabalho em equipe. Autonomia, né? Você tem sempre aquilo que você comandou as pessoas, né? Exatamente. Muito controle, né? E ao invés de ter liberdade, eu estou sempre preso. Por quê? Porque eu tenho que ver se realmente as coisas estão correndo como eu autocraticamente determinei. Só que isso entrava em conflito com o teu lado questionador, o seu próprio lado de falar, mas por que tem que fazer desse jeito, por que não tem? Ou seja, você mesmo quando olhava de baixo para cima não gostava que tratassem desse jeito e com os anos isso evoluiu. De que forma? Isso, você mesmo disse, eu aprendi isso, né? Educação nipônica, você ainda pegou rebarbas minhas. Sim. Mas era essa coisa da educação bastante autocrática. E eu questionava isso, questionei meu pai, assim como você me questionou. Muitas vezes. E esses questionamentos me fizeram parar para pensar, dizer assim, não é por aí, né? Por quê? Porque acontecia comigo exatamente isso. Eu poderia até ficar, me sentir íntegro comigo mesmo, porque era meu jeito de ser. Porém, eu via que eu não conseguia viver de forma honesta, de forma tranquila com as pessoas com quem eu trabalhava. Aí eu tinha que questionar. Até existe esse questionamento, eu digo que é uma forma inteligente de ser, né? Há uma frase que diz, né, que eu não sei o autor, diz assim, os inteligentes são aquelas pessoas que têm muitas dúvidas. E até bem agressivo o restante da frase, assim, os imbecis são aqueles que têm certeza de tudo. Excelente. E você cresce na medida em que você questiona. E teve um preço, né? Claro, você se questionar, você começar a analisar seus resultados, e eu descobri que eu obtinha comigo mesmo e com as outras pessoas muito mais resultado na medida em que eu comecei a pensar, dar mais chance para as pessoas colocarem o seu ponto de vista. Né? Essa autonomia que você mencionou, ela é altamente gratificante, produz grandes ideias. O conflito que surge da medida em que você ouve as outras pessoas, você aprende, né? No caso eu aprendia, e as outras pessoas aprendiam e aprimoravam uma ideia que talvez nem eu nem a outra pessoa tinha. Você rompeu as barreiras da imposição para conseguir alcançar a persuasão efetiva, que a pessoa realmente acredita naquilo que ela está fazendo, ao invés de ter aquilo imposto. Paizão, é uma alegria imensa ter você aqui nesse programa, uma realização imensa para mim. Eu queria que você deixasse um recado para os nossos espectadores sobre como as pessoas podem desenvolver essa capacidade de agir de forma mais íntegra em suas vidas. Difícil, mas eu diria que seriam mais palpites, né, que eu poderia dar. A primeira coisa que é importantíssima é a questão do autoconhecimento. Você tem que saber muito bem quais são os seus princípios, reais princípios, seus valores, seu propósito, o sentido maior da sua vida. A partir daí, você tem que viver de forma íntegra essas coisas que eu acabei de mencionar. A outra coisa é você sempre julgar, né? O que eu acho correto, efetivamente é correto para todo mundo, porque uma coisa é eu satisfazer as minhas vontades e as coisas que eu acredito. Outra coisa é as coisas que eu acredito são boas para as outras pessoas. E, basicamente, o que nós acabamos de falar, se questiona sempre. Não seja aquela pessoa que é dono da verdade, não viva achando que as suas convicções, elas são perenes, elas são, sim, convicções, elas valem por um tempo. Mas, como logo no início o Rafael mencionou, aquilo que no passado era correto, será que hoje é correto? Esse questionamento eu deixo para que cada um faça, né? Nunca acredite que as suas convicções vão ser o único caminho da integridade, o único caminho a ser trilhado. Ser íntegro é viver a sua verdade. Como viver a sua verdade se você sequer se conhece? Existe uma jornada importante para ser vivida e reconhecida nesse processo, para que aí você assuma os sacrifícios e possa colher os benefícios de ser quem você é. Continua com a gente que no próximo bloco a gente vai conversar sobre como você pode desenvolver ainda mais seus atributos de integridade. Vamos conversar agora sobre como desenvolver a nossa integridade? Isso é um desafio, em especial,
no mundo das redes sociais, no mundo de imagens, no mundo em que a gente acaba tendo uma grande diferença entre a pessoa que nós somos e aquela que nós queremos ser. E mais ainda naquela que nós desejamos parecer ser nas redes sociais. Como fazer para integrar todas essas pessoas? Integrar integridade. Como diminuir a distância entre quem você é e aquele que você desejaria ser? O primeiro passo para essa jornada é o da aceitação. Não há nada de mal em você desejar ser uma pessoa com mais dinheiro, mais qualidades, mais isso, mais aquilo, querer ser alguém melhor ou maior do que você é hoje. O problema é quando nessa jornada de querer se tornar algo, nesse devir, você para de aceitar quem você já é hoje. A jornada de evolução começa inclusive com a aceitação da sua condição atual, o reconhecimento e a aceitação. A aceitação sem conformismo. Esse é um ponto interessante, porque aceitar não significa que você precisa desejar continuar sendo assim para sempre. É simplesmente reconhecer, esse é quem eu sou, e ter capacidade de expressar isso para as pessoas, se conectar com suas vulnerabilidades, expor e viver com elas de uma forma tranquila, para aí sim entrar na jornada de quem eu quero me tornar a partir daqui. E essa jornada é tão bonita porque você passa a poder ter pessoas que torcem, contribuem justamente com essa íntegra jornada de ser quem você é e de se tornar cada dia a melhor versão de você mesmo. Outro ponto importante quando a gente fala da integridade e da honestidade, ainda nas redes sociais, é a forma como nós expressamos essa integridade. O fato de eu acreditar em algo não demanda que eu brigue, que eu entre em conflito, que eu discuta com alguém que acredita em algo diferente. Ou que necessariamente eu tenha que falar todas as minhas verdades o tempo todo para todas as pessoas. A pessoa íntegra, ela também precisa aprender a ser oportuna e respeitosa, com os pontos de vista e com a integridade, com a visão de mundo de outras pessoas. A gente já conversou sobre esse conceito em programas passados, quando a gente falou sobre a equidade, quando a gente tratou da dialética. Você conseguir entender os seus antagonistas, seus pontos de vista. Assiste lá o episódio de equidade que você vai ver um pouquinho sobre o que a gente tratou sobre isso. E para fechar, sempre a gente falar sobre a questão da integridade e o respeito a outros, é você dar igual importância às opiniões que você tem e a que os outros têm. É inclusive você valorizar que os outros expressem a sua forma mais autêntica. Mas o que isso tem a ver com a minha integridade? É que uma vez que você demonstra que aceita o outro como ele é, você abre espaço para que ele aceite você como você é. E isso sim é um caminho poderoso para você começar a criar condições para ter uma vida mais autêntica. Agradeço imensamente a sua audiência, a sua participação aqui conosco nesse episódio e me permita te dar um presente. Acesse lá minhas redes sociais, @RafaelTakei no Instagram, que lá no link do perfil, na minha bio, você vai encontrar um teste das forças de caráter, para que você descubra quais são as forças que norteiam a sua vida. E se você tiver alguma dúvida, quiser construir, desenvolver mais as suas forças, me manda uma mensagem. Vai ser uma honra contribuir com você. Muito obrigado e que as forças de caráter estejam contigo.